Olá, está no ar o TCE na TV. Veja os destaques desta semana. Escoex lança programa Diálogo Interno e primeiro tema aborda o acompanhamento das contas de governo. Ministério Público de Contas faz parceria em curso de capacitação para conselheiros municipais. Primeira Câmara analisa 60 processos dos jurisdicionados. Segunda Câmara, inspeções em Rio Verde do Mato Grosso constatam irregularidades. Acompanhe agora no programa do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. A Escola Superior de Controle Externo lançou o programa Diálogo Interno. O encontro reuniu assessores, diretores e auditores do TCMS para troca de experiências. O primeiro tema abordado foi referente à análise das contas de governo. O programa Diálogo Interno é mais uma ação da Escoex. O coordenador Benhur Ferreira ressaltou a importância dos setores do Tribunal de Contas terem um diálogo e troca de experiências, contribuindo nas análises e no andamento dos processos. É uma novidade porque a ideia da escola é que a gente possa aproximar os setores dos tribunais que, às vezes, nessa correria, acabam não conversando, não dialogando. Então, a ideia de um diálogo interno vem justamente para que as partes envolvidas possam contar suas experiências, suas boas práticas, apontarem os gargalos. Então, a gente está com muita esperança que esse programa venha para ficar. A escola tem tido uma tradição de lançar esses programas que tem tido adesão do servidor, o Café com Prosa, o Café com Letras e agora o Diálogos Internos. Então, a nossa expectativa é muito favorável que os diversos setores do tribunal, e é bom que quem estiver vendo essa matéria, procure a escola, às vezes quer dialogar com outro setor, não tem oportunidade, a escola quer servir como essa mediadora desse encontro do tribunal consigo mesmo. A comissão de acompanhamento designada para análise das contas de governo referentes a 2014 e que serão apresentadas até o dia 15 de abril, propôs o encontro que serviu para obter mais informações práticas, segundo a chefe de gabinete Thaís Xavier da Costa. Nessa perspectiva vai se iniciar com um fato muito importante, que é o balanço geral das contas do governo. E vai repercutir, se Deus quiser, inspirar todo o tribunal para discutir outros assuntos de importância para o controle externo. Para ressaltar sobre a experiência da Comissão de Acompanhamento das Contas de Governo do ano de 2013, o diretor da 6ª Inspetoria do TCMS, Carlos Alberto, pontuou o levantamento de informações antecipadas e a análise do cumprimento dos limites percentuais, entre eles nos setores de saúde e educação. A área de saúde volta a ser uma área de grande importância, até porque é uma reclamação completa da sociedade que busca sempre ter um atendimento na saúde. Esse índice de aplicação na saúde é um fator preponderante, que é um índice constitucional que tem que ser cumprido pelo governo. A educação também é um fator que não pode deixar de ser abordado. O gasto com o pessoal. Então, são índices constitucionais que dependem de uma avaliação prévia do tribunal e uma resposta para a sociedade se o governo vem cumprindo ou não vem cumprindo com as determinações legais. Esses são os pontos a serem abordados. A auditoria do TCMS também compete analisar e emitir parecer nos processos relativos às contas de governo. Nesse sentido, os auditores Patrícia Sarmento e Célio Lima participaram desta primeira reunião do Diálogo Interno, representando mais um setor do TCMS. Essa reunião, para nós da auditoria, ela é de grande valia. Por quê? Porque nós passamos a entender como é que o processo foi construído. Com base em quê? Com base nas experiências da equipe que tocou a avaliação das contas de governo da gestão passada, né? E dessa atual e das contas de governo que está sobre análise. A gente vê com bastante otimismo essa troca de experiências, por quê? Serve para a gente refletir com relação a alguns parâmetros que nós adotamos lá na auditoria, quando da elaboração dos nossos pareceres, normalmente em relação às contas de governo que estão sob apreciação.
O Ministério Público de Contas de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Escola do Legislativo e do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, promovem o curso de capacitação dos conselheiros municipais. A abertura ocorreu no plenário Edroim Reverdito, na Câmara de Vereadores de Campo Grande. Com o objetivo de aprimorar o desempenho e conhecimento dos conselheiros municipais, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas destacou a parceria e a importância da capacitação daqueles que atuam no controle social. Os conselhos exercem uma função tão importante quanto o controle externo, que é o controle social. Então são eles que estão na ponta, são eles que acompanham os projetos, no caso nosso, do município, em todas as áreas de atuação. Daí porque a nossa ideia em fazer um convênio, fazer um termo de cooperação com a Escola do Legislativo Municipal, no sentido de proferir algumas aulas, mostrar a importância dos conselhos, orientá-los no sentido de como agir, tá? E principalmente para que nós tenhamos esses conselhos como nossos colaboradores, principalmente colaboradores do Ministério Público de Contas e do Tribunal de Contas propriamente dito. Essa função de conselheiro é uma função importante e muitos deles não sabem desta importância. Daí porque deste curso que hoje nós estamos inaugurando aqui na Câmara Municipal e na Escola do Legislativo Municipal de Campo Grande. O coordenador do evento ressaltou o trabalho do conselheiro municipal como representante da sociedade que traduz as necessidades em cada setor. Segundo ele, o curso servirá de auxílio para desempenharem melhor essa função. No total, eles assistirão 8 módulos que abordam os territórios e seus elementos de identidade, desenvolvimento das competências pessoais e interpessoais, a globalização e os desafios do serviço público e ainda os princípios para o desenvolvimento regional e autossustentável e o controle social das políticas públicas. A importância é que os conselhos de políticas públicas, né, eles são assim uma voz da população que ali ele pode realmente traduzir melhor o interesse, né, que a sociedade está tendo em relação às políticas públicas do governo municipal, estadual ou até federal. E assim a importância da capacitação é que vai ajudar eles a terem um melhor desempenho nas funções que eles têm, né, que eles, na realidade, eles têm uma missão especial ali. E essa capacitação ela passa pelo aspecto assim do desenvolvimento pessoal deles nas questões de comunicação, de entender como é que é o contexto que eles vão estar atuando, a respeito também do modelo de gestão que vem assim se modernizando, né, nos órgãos públicos em busca de resultados. Então, na realidade, é colocá-los numa sintonia de um aspecto assim que é muito importante, né, não só em termos do controle, né, que o Tribunal de Contas tem esse papel assim tão importante que adotou uma parceria para alcançar esses objetivos, mas também para indicar a direção e verificar se está havendo eficácia, né, nos investimentos públicos, para que realmente tenha efetividade, né, principalmente. A participação e efetividade dos conselheiros de políticas públicas foi o assunto apresentado pelo Ministério Público de Contas para os conselheiros municipais. O diretor da Escola de Aperfeiçoamento e Estudos do MPC afirmou que este foi apenas o início e que, posteriormente, o projeto será proposto a outras cidades. O Ministério Público de Contas, na intenção de auxiliar a ação do controle externo junto ao Tribunal de Contas, procurou uma parceria com as câmaras municipais para que nós efetivássemos esse convênio, que, lógico, vai se estender por Dourados, por Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, até atingirmos todos os municípios do nosso estado. O vereador Chiquinho Teles presidiu o evento representando o presidente da Casa de Leis, vereador Mário César. Na ocasião, ele enfatizou a realização do primeiro evento voltado para a capacitação dos cidadãos que compõem os conselhos municipais.
Havia essa necessidade de capacitar os conselheiros, para saber até como fazer a cobrança, porque a sua obra não acontece, porque o dinheiro que veio para isso foi para onde foi parar. Então, essa iniciativa da Câmara com o Ministério Público de Contas, isso é muito importante, até porque os conselheiros que estão aqui, eles necessitavam desse aprendizado, vamos dizer assim, coisa que em outras épocas não acontecia. E o presidente Mário César, a Câmara dos Vereadores, teve essa iniciativa, e isso é muito importante para o desenvolvimento cada vez mais dos nossos conselheiros. O curso será realizado até o dia 9 de maio de 2015. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3316-1658. Os conselheiros da primeira Câmara analisaram 60 processos na sessão do dia 31 de março. Dos 4 processos julgados irregulares, foi determinado a devolução de quase R$500 mil aos cofres públicos e pagamento de multas de 2.488 fermes. Os conselheiros Ronaldo Chadid, Gerson Domingos, a conselheira substituta Patrícia Sarmento, junto ao representante do Ministério Público de Contas, procurador João Antônio, analisaram o total de 60 prestações de contas, das quais 4 estão irregulares. Entre elas está o contrato administrativo firmado pela Prefeitura de Miranda, que teve por objeto o fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento das escolas da Rede Municipal de Ensino e os centros de educação infantil. Por irregularidades constatadas na execução do contrato, foi determinado a impugnação de mais de R$496 mil e o pagamento da multa de 1.998 UFERMES. O conselheiro relator pediu ainda que o Ministério Público de Contas comunicasse o Ministério Público Estadual para verificar a possível ocorrência de improbidade administrativa. 18.271/2012. Em exame, a formalização e execução financeira do contrato número 9/2012, celebrado entre o município de Miranda e a microempresa Joycilene Cavalheiro da Silva, visando o fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade da formalização do contrato por infração ao artigo 60 da Lei Federal número 4.320/64 e ao previsto no capítulo 3, seção 1.2, 1.21b3 da Instrução Normativa deste Tribunal número 35, de 14 de dezembro de 2011, pela irregularidade da respectiva execução financeira da contratação por descumprimento da obrigação constitucional de prestar contas, prevista no artigo 70 da Constituição Federal. Pela impugnação de R$ 496.060, referentes à ausência de comprovação dos recursos públicos dispendidos para a aquisição de gêneros alimentícios adquiridos da microempresa Joycilene Cavalheiro da Silva, responsabilizando a autoridade ordenadora de despesas, o senhor Néder Afonso da Costa Vedovato, prefeito municipal à época, pelo ressarcimento do valor impugnado aos cofres públicos do município de Miranda, devidamente atualizado, a partir do primeiro dia do exercício financeiro do ano 2012, já que, pelo que consta nos autos, não se pode determinar com exatidão a data do pagamento. E acrescido os juros legais, considerando como termo inicial a data do trânsito em julgado desta decisão, no prazo de 60 dias, informando esta Cor de Contas em prazo idêntico, sob pena de cobrança judicial, nos termos do artigo 78 da Lei Complementar Estadual número 160/2012. Também determino que seja através do Ministério Público de Contas, representado ao Ministério Público Estadual por improbidade administrativa. Pela aplicação de multa ao ordenador de despesas acima nominado em valor correspondente a 20% do dano ao erário, que é de R$ 496.060, correspondente a 1.898 UFERMES, ao valor atual de R$ 19,13, nos termos do artigo
170, inciso 2 do regimento interno deste tribunal. Pela aplicação de multa à senhora Marlene de Matos Bossé, em valor correspondente a 100 UFERMs, pela sua inércia perante a intimação da Corte de Contas para que apresentasse os documentos relativos à contratação pública em apreço, sob sua responsabilidade em face do cargo ocupado. Outro contrato administrativo julgado irregular foi firmado pela Secretaria Municipal de Políticas e Ações Sociais de Cidadania de Campo Grande para prestação de serviços de freezer, câmara fria, geladeira, bebedouro e ar-condicionado. No processo 120.207/2012, nota de empenho número 87/2012, emitida pela Secretaria Municipal de Políticas e Ações Sociais e Cidadania de Campo Grande em favor da empresa Climatec Climatização Limitada, quando a titular Neva Santos, declarei irregular o procedimento licitatório instaurado entre o órgão e a empresa acima identificados, regularam e a etapa de formalização da nota de empenho e apliquei multa de 60 UFERMs à titular acima nominada. 2 inspeções ordinárias realizadas na Prefeitura de Rio Verde do Mato Grosso constataram irregularidades na administração. Os relatórios foram analisados na sessão da 2ª Câmara do TCMS do dia 31 de março. Nesta sessão, os conselheiros julgaram um total de 85 processos dos jurisdicionados. A sessão realizada na presença dos conselheiros Irã Coelho das Neves, Marisa Serrano e da conselheira substituta Patrícia Sarmento, juntos do procurador do Ministério Público de Contas, João Antônio, declarou 8 prestações de contas irregulares. Entre elas estão 2 inspeções ordinárias realizadas nos anos de 2010 e 2011 na Prefeitura de Rio Verde do Mato Grosso. 116.961/2012, pertinente ao relatório de inspeção número 15/2012, tendo como referência o município e ordenador de despesa desta feita, como período examinado, compreendendo os meses de janeiro e dezembro de 2011. 117.002/2012, que trata do relatório de inspeção ordinária número 12/2012, realizado no município de Rio Verde de Mato Grosso, abrangendo os atos praticados pelo senhor William Douglas de Souza Brito no período de janeiro a dezembro de 2010. O voto acolhe o parecer do Ministério Público de Contas e propõe o seguinte julgamento. Pela regularidade e legalidade dos procedimentos administrativos investigados, sem prejuízo da apreciação dos atos administrativos não contemplados na referida amostragem, bem como eventuais denúncias ou representações autuadas ou que vierem a ser autuadas supervenientemente. Pela irregularidade e ilegalidade dos atos consignados nos anexos 4 e 5 do relatório de inspeção, tendo em vista a omissão no encaminhamento das prestações de contas dos convênios 13/2010, 01/2010 e 12/2010. Pela regularidade e legalidade dos contratos, convênios e suprimentos de fundo examinados em loco, relacionados respectivamente nos anexos 1, 3 e 6 do relatório. Pela aplicação de multa de 300 UFERMs ao ex-prefeito, senhor William Douglas de Souza Brito, pela omissão parcial do dever de prestar contas e de 300 UFERMs ao atual prefeito, senhor Mário Alberto Kruger, pelo não encaminhamento dos documentos relativos à prestação de contas dos convênios, concedendo-lhes o prazo regimental para efetuar o recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, promover a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial. Pela recomendação ao atual ordenador de despesas, se ainda não fez, que adote providências visando encaminhamento das prestações de contas dos convênios citados nos anexos 4 e 5 do relatório de inspeção, sob pena de responsabilidade pessoal pelo ressarcimento, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. O contrato administrativo firmado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes apresentou irregularidades. O contrato visava a aquisição de combustível para atender a frota do órgão municipal. Por fim, no processo número 95.507/2011, tendo como objeto o contrato número 3/2010, firmado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes, representado pela senhora Maria Elisa Cães Silva, com a empresa Posto Rafa Limitada. O voto acompanha a opinião ministerial e propõe a esta colegia da Câmara o seguinte julgamento. Pela irregularidade e legalidade da formalização do primeiro termo aditivo ao contrato, tendo em vista a ausência de justificativa e parecer jurídicos a lhe darem sustentação.
pela irregularidade e legalidade da fase relativa à execução financeira do contrato em razão da realização de despesas desprovidas de comprovantes fiscais da ordem de R$ 8.096,72, pela impugnação do valor correspondente a R$ 8.096,72, referente à despesa paga sem comprovação fiscal, pela aplicação de multa no valor equivalente a 100 UFERMs sobre a responsabilidade da senhora Maria Elisa Klein Silva, por ato praticado com grave infração à norma legal, concedendo o prazo regimental para recolhimento do valor impugnado em favor do erário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes e do valor equivalente à multa junto ao FUNTC, e, no mesmo prazo, promova a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial. Pela recomendação ao atual ordenador de despesa, no sentido de que adote providência visando o regular encaminhamento das peças relativas à prestação de contas na sua integralidade. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Após publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCMS, os gestores e ex-gestores dos respectivos órgãos jurisdicionados poderão entrar com recurso ordinário ou pedido de revisão, conforme os casos apontados nos processos. Para acompanhar mais notícias do Tribunal de Contas, acesse o nosso site no www.tce.ms.gov.br. Nós ficamos por aqui e voltamos na próxima semana com mais um TCE na TV.